Então, boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer, né, de ter um convidado muito especial, o arquiteto Giancarlo Latorraca, que é também diretor técnico do Museu da Casa Brasileira, doutorando do programa de pós em design da FAUSP e professor licenciado da Escola da Cidade. Ele vai proferir a palestra intitulada Entre Curadoria e Montagem, Experiências de Comunicação Expositiva, a convite de duas disciplinas que estão trabalhando de maneira horizontal, a UP 2314 e a UP 2414. E, nesse sentido, eu queria chamar os meus colegas, docentes também de ambas disciplinas, a Rosana Vasques e o Leandro Veloso. Na sequência, eu passo a palavra, depois da apresentação deles, ao Giancarlo, nosso convidado. Então, boa noite a todos. Acho que é uma satisfação imensa, tanto para nós quanto para os alunos, recebê-lo aqui na nossa disciplina, Giancarlo. Então, agradeço imensamente, em nosso nome, em nome dos alunos, que a contribuição, sem dúvida, será muito grande para essa nossa proposta de projeto, que é pensar a exposição da FAO 80 anos. Bem-vindo. Obrigada. Bom, novamente, bem-vindo, Giancarlo. Obrigado pela sua participação. Acho que vai ser super importante para os alunos. Eles têm essa atividade que é de realmente fazer um projeto, né, de todo um projeto expositivo completo. Tendo a FAO como tema, né, nesse momento onde a gente está precisando fazer os contatos todos de um modo remoto, pensar o espaço de estudo deles vai ser algo que eu estou muito curioso para ver como é que isso vai acontecer. E eu acho que essa sua fala de hoje vai ser muito importante. Então, obrigado para você. Para os alunos, eu vou dizer que eu vou encontrar com eles amanhã novamente, e aí a gente entra, de fato, na área da programação visual, do PV, do edifício. Obrigado. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer muito às professoras Rosana Vasques, a Tatiana Sakurai e o professor Leandro Veloso pela oportunidade, né, de voltar para a escola e trazer um pouco da experiência, da prática ligada ao desenho de exposições. A ideia, eu acho que é justamente apresentar um pouco sobre o processo, a construção em equipe, a articulação entre expografia, conteúdo e a relação com o público, e relacionar os temas e a abordagem de uma amostra pretendida com o seu conteúdo versus a maneira de expor, relacionada à produção de elementos suporte de apoio ao discurso, à narrativa que se pretende. Isso é só uma introdução. E antes até de começar, eu queria esclarecer, eu nem coloquei no título comunicação expositiva. Comunicação expositiva, geralmente eu associo à questão mais da fusão, né, vamos dizer assim, da geografia de uma exposição, da topografia associada à comunicação visual. Mas justamente eu queria, só rapidamente, sem aprofundar, mas definir justamente a questão que poderia ter colocado como expografia ou tal, mas eu acho que é só para deixar claro que a gente tem um pouco uma separação, existe muita confusão no campo entre museografia e expografia. Então, rapidamente esclarecendo que a museografia ela engloba a técnica que aplica a prática da museologia. E ela está ligada à gestão de um museu. Então, portanto, ela engloba conservação, restauração, segurança, para elaborar, ao final, o projeto da exposição, geralmente ligado à exposição de acervos. E a expografia é tudo que diz respeito à montagem, ao arranjo de exposições, seja em museus ou não em museus. Mas, de qualquer forma, são nomenclaturas correntes, tanto para exposições dentro e fora de museu. E eu posso compartilhar a tela aqui, muito rapidamente. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Vamos lá. A minha primeira experiência com exposições, eu tinha, depois de um período de trabalhar no escritório da arquiteta Lina Bobardi, depois do falecimento dela, acho interessante mostrar também essa exposição, que ela foi organizada pelo Instituto Lina Boa e Preto Maria Bardi, na época, e toda a equipe, que era a equipe do escritório da Lina, começou a organizar o arquivo, né? O arquivo da produção da Lina, durante toda a carreira dela, e resultou nessa exposição homenagem, que foi feita justamente 2 anos após o falecimento dela, né? Não, desculpa, foi 1 ano após. Ela faleceu em 92, em 94 nós inauguramos essa exposição no MASP,
ela foi curadoria do Marcelo Ferraz, que é um dos sócios colaboradores da Lina Bobardi Arquitetos Associados, junto com o André Weiner e Marcelo Suzuki. E eu acho muito interessante para a gente resumir assim, uma organização de uma exposição, né? A gente visualiza aqui, são 7 módulos que foram pensados para apresentar a obra da Lina de uma maneira muito interessante, que tem um módulo que é a casa, que é tudo que ela pensou sobre casa, as casas que foram construídas, foram poucas, mas a casa de vidro, a casa aqui, uma casa na Bahia, e casas também no sentido dos projetos dela para habitação popular. Comunicação gráfica, que é tudo relativo às revistas, publicações, cartazes e também comunicações que ela chegou a pensar para os próprios museus que ela projetou. Maneiras de expor, que não é à toa que eu fiz a referência a esse título, é como ela definia, né, que a atividade dela em exposições eram maneiras de expor. Espaços de convivência, recuperação e restauro, arquitetura cênica e trajes. Então, estava tudo distribuído aqui. E todas essas nomenclaturas, elas abrangiam uma produção muito extensa. Traje, por exemplo, ia desde as design das roupas para os funcionários do SESC, até roupas para apresentações teatrais, alguns vestidos que ela desenhou para ela mesma, e inclusive as joias também. Enfim, essa exposição ela tinha painéis, assim, pensando na questão executiva prática, eram painéis de 1 metro por 1 metro que tinham os desenhos originais, protegidos com papel neutro e todo o cuidado necessário, e esses painéis eram distribuídos em vários suportes. O que eu queria mostrar justamente aqui foi a flexibilidade. A primeira apresentação foram construídas essas bases de madeira, com uma pintura de azul ultramar, as folhas de eucalipto em referência às exposições que ela fez, principalmente em Bahia e Ibirapuera. Deixa eu descer aqui um pouco. Eu só queria mostrar justamente que isso é um escopo mínimo de uma exposição, que ela era flexível e muito fácil para viajar. Todos os painéis eram guardados numa caixa, esse mobiliário, na verdade as maquetes que nós vemos aqui eram as maquetes que nós produzimos na equipe do escritório da Lina, eram maquetes originais de estudo, Prefeitura de São Paulo, a do MASP foi quando foi proposta a pintura das colunas em vermelho. E aqui já temos alguns aspectos dessa exposição, vocês vão ver os mesmos painéis, a exposição sempre tinha na entrada um acolhimento com o polochon, que recebia o público, e aquela cadeira de tripé, cadeira de beira de estrada, né? E aqui a gente vê a situação que foi feita, que nós desenhamos as caixas de transporte das maquetes, que serviam também já de bases das exposições. Foi muito bonito isso, porque no final, essa exposição ela passou por 47 países, e eu faço questão de mostrar, porque é importante que nesse momento, isso foi em 94 a 2001, durou essa itinerância no Instituto, é um momento que a Lina não era nada conhecida, principalmente fora do Brasil, e cabe dizer que mesmo na FAO. Eu entrei na FAO em 85 e não tinha Lina nos estudos da arquitetura moderna brasileira. Só um parênteses, eu acho que tem um registro importante a se fazer, até porque ela chegava a ser desconsiderada pelos seus pares. É interessante ver hoje essa grande celebração da obra da Lina e a gente fazer uma reflexão um pouco sobre a misoginia e, enfim, todo o problema que existe envolvido no nosso meio que está se transformando, né? Aqui a mesma apresentação, vocês estão vendo, a cada local, muitas vezes, quem recebia a exposição fazia uma adaptação. Aqui foi no Colégio de Arquitetos de Barcelona, que também estão os mesmos painéis, e eram separados em módulos, as bases. E o que eu acho interessante aqui, que é uma adaptação de simplicidade, essa foi uma apresentação feita em Macau, e que essa montagem eu fiz junto com o André Weiner, e a gente observando, o André teve a ideia, falou, eu estava observando nas ruas em Macau, tem muita... as estruturas que eles fazem dos cimbramentos e as estruturas de fachada, para reforma de fachada, eles constroem tudo com bambu, com edifícios altíssimos, travados com aquela fita Hellerman, né, que já deve ser uma adaptação mais contemporânea. E o André teve a ideia, falou, vamos fazer a estrutura usando essa técnica deles. Então foi muito interessante aqui. As fotos são ruins, né, que são naquele momento, a gente imagina, 98 aqui, não tinha tanta documentação como hoje, mas a gente vê a utilização da estrutura que suspendeu os painéis, a estrutura feita com essa técnica e esse conhecimento local. Para mostrar, assim, a flexibilidade, né? Um escopo muito enxuto, quer dizer, as maquetes já tinham as próprias bases, as cadeiras poderiam ter bases improvisadas, e os painéis era só dispor. Tinha uma caixa de vidros que viajava também, assim, isso é uma coisa que, com a experiência, a gente vê que isso hoje em dia já não é mais tão viável viajar com vidros, mas era uma facilidade que resultou em várias apresentações. Bom, posto esse início... Enfim, eu coloquei essa questão da expografia. Eu separei 2 exemplos que acho que são importantes para a gente
observar as escalas e as distintas condições da relação entre a arquitetura e a espacialidade expositiva. Esse primeiro que eu vou apresentar é um museu histórico, um edifício histórico, né, que nós estamos vendo aqui, que é a Casa de Câmara e Cadeia em Porto Seguro. Esse projeto foi realizado em 2002, 2003, que a ideia era, naquela época chamava-se, era o Museu do Descobrimento. Na realidade, hoje em dia, a gente podia até pensar melhor nesse termo, né, que seria o Museu do Achamento, ou talvez o Museu da Invasão, que era para celebrar justamente as culturas, tanto o conhecimento da chegada dos portugueses, como a cultura dos ancestrais que aqui ocupavam o território. Só para, antes da gente entrar no edifício, um edifício histórico, é um projeto desenvolvido junto com o Marcelo Ferraz. A Brasil Arquitetura fez o restauro desse edifício, que é do IFAM, e adaptação para espaço museológico. A gente observa aqui, era um antigo prédio da Câmara e Cadeia. Como muitos devem saber, no século XVI, é um patrimônio histórico muito importante. Os julgamentos eram feitos no andar de cima e tinha um alçapão, que a pessoa julgada já caía direto nas celas. Então, embaixo eram todas as celas, a cadeia, justamente com uma relação muito interessante, que as pessoas tinham contato com a rua, né? Recebiam comida e tudo isso. E o andar de cima era o andar administrativo. Aqui tem uma referência de um dos materiais que foram expostos no museu. É um museu muito simples, pequeno. A curadoria foi feita pela Ana Maria Beluso, a produção da Ana Helena Curti, e, como eu disse, a expografia foi desenvolvida, eu fiz junto com o Marcelo Ferraz. O que é interessante é que essa exposição, ela ressaltava as culturas originárias e o homem ibérico-português. Aqui tem começa esse slide aqui, na realidade, já é justamente um dos aspectos, porque a abordagem que a Ana Beluso dava era pelo conhecimento, a fusão entre ciência, técnica e arte. Então, assim, a abordagem da cultura material, que representava a cosmogonia indígena, o conhecimento, na verdade, da história da vida, ou a história universal, contada com base na cultura oral, nos mitos e nos ritos. Então, houve aqui uma separação. Esse aqui, eu posso até voltar depois, que a ideia era justamente da representação escolhida pela curadora, nós vamos representar o ciclo da vida pela compreensão das etnias originárias do país. Ela fez uma seleção, inclusive, que fosse uma representação de mais-valia artística, dentro do ponto de vista da curadoria, do ritual. Aqui à direita a gente vê do nascimento à morte. Aqui, inclusive, tem o cesto que carrega os restos mortais, que é o conhecido o ritual do Quarupi, passando pelo ritual de nominação, que é quando o indígena nascido passa a ter um nome e passa a incorporar, ter um papel dentro da sociedade, a nominação masculina, a nominação feminina, o casamento, e o ritual de casamento aqui são as vestes masculinas e as vestes femininas. Então, não era um museu que se pretendia contar exatamente essa história de uma maneira muito cronológica, mas sim apresentar com respeito e com essa visão de fusão de técnica, arte e compreensão da existência a partir do conhecimento dessas etnias. Então, no andar de cima, eu comecei aqui pelo andar de cima. Uma sala apresentava todo esse recorte, né, dessa cultura material, e tinha selecionado num canto um manto tupinambá. O manto tupinambá, como quem sabe, era um manto que eles eram utilizados nos rituais da antropofagia, de antropofágico. E era... o que acontece, aí já entrando um pouco nos aspectos da produção de uma exposição, né? A dificuldade. No manto tupinambá existem 2 sobreviventes ainda dos séculos remanescentes, um do século XVII e um do XVIII, que estão, um depositado no museu na Dinamarca e o outro está na Bélgica. E aí nós analisamos, bom, os dois, o que está na Bélgica, obviamente, ele estava mais desbotado, as penas, e o outro também não pode sair do lugar. A ideia não era justamente trazer o manto original. Esse manto original teve no Brasil, na Brasil 500 anos, foi exposto e tinha um controle máximo de temperatura, umidade, que tinha na época, isso era revolucionário. A gente via lá a vitrine, o manto exposto, e tinha uma comunicação online que eles controlavam todas as condições de exposição da peça. Então, o que nós fizemos foi uma reprodução do manto, quer dizer, toda a pesquisa envolvida na exposição. Foi uma dificuldade, eu gosto de contar essa história porque tem os bastidores, né? A dificuldade
primeiro reconstituir todo o tear, né, que fazia a trama da palha que amarrava as penas. E depois as penas de arara não poderiam mais ser utilizadas, por questões óbvias hoje em dia. Acabou se pesquisando, encontrando a mais proximidade de representação da pena, que era a pena de pato. Não vamos entrar aqui no detalhe que também depenaram patos, mas conseguiu reconstituir este manto, que com a coloração das penas acabou aqui sendo a representação dele. Essas fotografias que eu tenho são justamente da montagem. É um museu que acabou não decolando, isso a gente não vai entrar muito em detalhe agora, ele funcionou durante um curto período, e justamente assim, uma questão que é fundamental que as pessoas esquecem às vezes, fazem um evento celebratório, montam um museu, mas a gestão e a continuidade dessas coleções é um aspecto fundamental. Então aqui é o suporte do manto, vocês veem que tem uma marca aqui, que a ideia era justamente criar uma redoma de vidro para proteger, porque obviamente essas penas, mesmo como reprodução, elas são frágeis. E aqui, rapidamente, a estrutura, a ideia que inclusive foi proposta aqui pelo Marcelo Ferraz, de fazer um fundo que com o tempo ele ia ficar extremamente com a cor de terra, né, com esse aço cortem, e nós desenvolvemos peça a peça, pensado exatamente para adaptar a forma e resultar na apresentação das peças como se elas estivessem vestidas. Vê que tem até uma inclinação aqui daquele cocar no final. Então, um pouco aqui dessa história. Nesse mesmo andar superior, o prédio é pequeno, né? Então, tinha aquela sala que tem a representação da cosmogonia indígena e a cosmologia representando o universo de conhecimento científico, que é a compreensão da vida e do universo através da ciência pelos portugueses, justamente ligado a todas as técnicas das navegações. Então, réplicas dos instrumentos utilizados nas navegações para chegar até o Brasil foram reproduzidos e colocados nesta mesa. Aí tinha toda essa representação de reprodução de peças originais e toda a história contada em painéis na parede tradicionais. Aqui tinha uma vitrine especificamente que narrava sobre as especiarias, né, que impulsionaram a agenda colonialista portuguesa. E aqui um pouco para mostrar o desenho da mesa. A ideia era justamente deixar o centro da mesa onde não pudesse tocar no objeto, e os objetos distribuídos aqui, cobertos depois com vidro. Então, está tudo em aspecto de montagem. E uma sala, que é uma sala comum, que abrange as duas salas que estavam aqui, que seria uma sala multivisão, que aqui não tinha sido instalada ainda, uma grande tela de projeção, com 3 filmes que passavam simultaneamente e se conectavam, representando, na verdade, o encontro dessas duas culturas. A ideia desse museu, por ser uma cidade balneário, né, de visitação pública, uma condição também museológica não muito favorável, que ar-condicionado era só na parte de cima, tudo foi trabalhado como réplica, como reprodução, e essa parte de baixo tem aqui um móvel, que isso também está associado à questão do desenvolvimento da comunicação, né? A gente tinha um móvel que representaria, você vê os monitores aqui há pouco tempo atrás, bem pesadões, que era justamente o acesso de pesquisa a todo o material que foi levantado para a apresentação do museu. Então, isso aqui, na verdade, era um grande núcleo de estudos. E essa mesa aqui no verso dela, esse aspecto que a gente está vendo aqui era o café. Então, no andar térreo, ele é bem aberto para visitação de público, muito turismo, né, na região. Tem um café, a loja, que a gente está vendo aqui, a lojinha, e esse é o outro móvel. Na outra sala tinha esse móvel de pesquisa. É como se fossem, no andar de cima, são 2 salas e uma sala mais alongada, embaixo são 2 salas, uma sala destinada a exposições temporárias, que a gente fez a adaptação com um sistema flexível para mudança das luminárias, para poder pendurar painéis de diversos tipos, enfim, para poder acolher exposições temáticas relacionadas à abordagem do museu. Aqui é o móvel, justamente, onde teriam réplicas dos mapas, dos desenhos dos viajantes, são reproduções maravilhosas, que poderiam ser consultadas diretamente pelo público. Tirava daqui, fazia pesquisa aqui e teria parte de acesso à rede de informações do outro lado. Uma das salas embaixo, quer dizer, uma exposição temporária, e essa sala menor, a gente, já isso no projeto da arquitetura, previa já deixar o aspecto original da construção em pedra, né, com a massa de areia e óleo de baleia, e era uma ideia de reconstituição da cela original, mas não foi feita uma reconstituição da cela, justamente, acho que pela abordagem mais de caráter artístico da Ana Maria Beluso, a ideia era ter uma instalação aqui, que foi feita até pelo videoartista Éder Santos, que tinha uma projeção em cima de uma cama simples, como se fosse um catre de prisão mesmo, que tinha um corpo ali meio que dormindo, que se movimentava nessa projeção, e a narrativa sonora que contava, era uma leitura de trechos de uma carta de uma pessoa que esteve presa aí no século XVIII.
E aí tinha justamente essa interessante constituição sonora dessa narrativa contando como é que era essa relação, o cotidiano dentro da prisão, a relação com os moradores da cidade que vinham se relacionar com os presos, enfim. Tem toda essa abordagem que estava contada na história ligada a esse edifício. Então, aqui vocês veem que é o amalgamento entre a história contada e a história que está contida na própria edificação está referenciado. Esse outro exemplo aqui, acho que é uma relação também fundamental para a gente observar a questão da arquitetura com a ideia da exposição, né? Isso aqui é o Museu do Trabalho e do Trabalhador, que é em São Bernardo do Campo, e esse projeto eu desenvolvi junto com o escritório Apia Casa Arquitetos. O edifício é projeto da Brasil Arquitetura. Vocês veem que é uma proposta muito interessante, que todo este volume pensado para as áreas expositivas, são isoladas e com todo o sistema de ar-condicionado. A gente vê aqui na implantação que tem uma previsão de uma rua que complementava uma rua que ligava. Essa parte, frente do prédio, está aberto para um parque planejado. E a ideia da exposição era justamente se desenvolver aqui, mas começar, na verdade, o percurso expositivo já nos jardins do museu, na chegada do museu. O paisagismo já faria parte do conteúdo museológico. Isso eu acho muito interessante. E a chegada, que é justamente embaixo dessa coberta dos pilotis, são pilotis muito interessantes, cada um tem um diâmetro, é quase que uma floresta de pilotis, né? E tem um átrio muito generoso aqui, que depois a gente vai ver a proposta expositiva, que é onde é aquela tal rua de passagem que eu falei. Essa parte envidraçada dá justamente para essa chegada aqui da cidade para a entrada do museu, e um pouco essa ideia do proposta pela arquitetura. Foi uma experiência muito feliz, porque assim, um edifício pensado na medida para a exposição, e o edifício em si ele já faz parte dessa comunicação expositiva. Muitas das paredes a gente usava como projeção de conteúdo, enfim. O que é importante comentar que esse projeto, na verdade, ele foi um projeto que foi interrompido por uma ação jurídica, e que foi uma ação jurídica equivocada, que gerou danos gravíssimos para diversos profissionais que foram envolvidos, no pior estilo do autoritarismo que a gente está vivenciando no país. A ideia do projeto era justamente trazer o Museu do Trabalho e do Trabalhador. É uma tipologia museológica que no Brasil não tem. É muito conhecida na Inglaterra, principalmente nos centros industriais, né, do século XIX. E a gente não tinha e não vai ter, porque esse museu agora tomou um outro destino. Hoje ele virou um ponto de cultura da Secretaria do Estado. Então não é a destinação dessa pesquisa que foi desenvolvida. A pesquisa foi feita, para vocês terem uma ideia, o projeto iniciou em 2011, quer dizer, no período de 2011 até 2013, mais ou menos, foram as propostas preliminares de definição dos conceitos do museu. Eu estou colocando justamente esses dois exemplos, assim, que isso é de uma complexidade muito grande, um longo período de estudo, e na fase em paralelo ao desenvolvimento da arquitetura, que isso é muito interessante também. Embora a arquitetura desenhada para o museu, vocês imaginam, são equipes interdisciplinares. Só a equipe de conteúdo tinha 35 estudiosos, de dentro e fora do Brasil, sobre as questões do trabalho. Então, assim, não vou nem dizer para vocês as reuniões extensas. Assim, o arquiteto, na verdade, ele fica a serviço de tentar fazer um amálgama de todas as informações que recebe e, ainda por cima, ver se consegue contemplar a expectativa, na verdade, que você está a serviço daqueles que têm uma informação e querem passar a informação. Muitas vezes são pesquisadores acadêmicos, que a informação, vamos dizer, que vem pesada, vem densa. Então, assim, já começa aqui esse desafio muito grande, que é justamente enxugar e editar, na verdade, a informação, né? Então, querem que o público receba uma informação, mas como é que você faz essa mediação? Isso passa por etapas muito complexas. De 2013 a 2016, que foi o desenvolvimento do executivo e a construção do edifício, que vocês viram que está pronto, foi desenvolvido todo o refinamento e as revisões necessárias para poder aplicar essa museografia aqui. Então, aqui eu só queria comentar com vocês que um aspecto muito inovador que foi pensado era justamente que os caminhos de chegada ao museu, vocês estão vendo que tem caminhos aqui um pouco mais escuros, esses caminhos principalmente destacavam a ideia do trabalho, inclusive de uma certa forma revolucionária, pensando nos índios, porque o índio, na verdade, a gente não pode considerar necessariamente, historicamente, como a atividade cotidiana como trabalho, eles têm uma outra aproximação com o cotidiano. Mas aqui foi considerado justamente os caminhos percorridos para poder... o caminho do Piabiru, os caminhos que desciam a Serra do Mar, passavam, inclusive, por essa região. Então, tinham aqui cada caminho referenciado ao caminho indígena, que era o Piabiru,
e depois o caminho dos tropeiros, que era justamente essa ocupação que fazia o acesso da subida da Serra do Mar. São Bernardo do Campo, geograficamente, está situada nessa região também. Depois a instalação das ferrovias e depois da rodovia, que é o que a gente conhece hoje como a Imigrantes e a Anhanguera. E aí, justamente, então, esses eram os caminhos de acesso. A ideia dos jardins era como se eles fossem trabalhados como ruínas. Então, assim, ao longo do caminho indígena, ruínas principalmente na questão industrial, pós-industrial, né? No caminho indígena, a gente teria, no paisagismo, já aspectos didáticos aplicados à vegetação, que para mim isso também foi uma experiência incrível, você pensar o paisagismo como um fator informativo para o conteúdo do museu. Então, desde de plantio de mandioca, o que tinha, ao longo do caminho, chegava aqui, tem umas vitrines, onde tinham, vamos dizer, essa cultura material ligada a esse trabalho humano, ligado ao deslocamento. Então, aquelas mochilas de indígenas, os artefatos de pesca, artefatos arqueológicos de pedra, tudo que está relacionado a essa experiência humana do trabalho na conquista do território. Depois, obviamente, nos tropeiros também, a gente teria as trempes, teria todo esse aspecto que foi pesquisado, apresentado aqui, a cultura material, quer dizer, já é o museu aberto, vamos dizer assim. Na chegada do próprio museu, você já ficava imbuído desse raciocínio de que todo o trajeto humano para a ocupação desse território, que depois a história vai ser contada lá, da fase da industrialização de São Bernardo do Campo, que a gente conhece o ABC, passava para um encontro aqui, que era uma projeção. Bom, esse grande átrio uma parte de acolhimento, tinha outras relações ligadas ao trabalho, mas era onde tinha a grande chegada do público, passando antes por essa apresentação. Isso foram um dos primeiros estudos. Inicialmente, a Brasil Arquitetura tinha proposto os pilotis como revestidos de aço inox, e aqui tem um pouco da ideia da primeira proposta, que era de apresentação desses conteúdos, que foi, aqui já são as vitrines finais e as indicações para o jardim e na área coberta. O sistema de comunicação são bases de concreto, né, que iam receber as vitrines. E aqui era esse primeiro contato, que era uma projeção que dava conta, uma projeção mapeada, que mostrava justamente, a gente passando por aqueles 3 caminhos, é como se eles estão acontecendo de forma temporal separada. E aqui justamente a ideia era ter uma projeção mapeada, que mostrava a sobreposição dos caminhos ao longo dos tempos. Então, dava uma compreensão do território e da chegada no museu. Acho que isso foi um desenvolvimento muito assertivo da equipe para você ter uma compreensão já da abordagem que ia ser dada a partir daí. Aqui foram um dos estudos iniciais. Eu acho interessante também, estou mostrando aqui um pouco rapidamente, mas para a gente entender como é que as questões vão se transformando dependendo da demanda da pesquisa e do diálogo também com a arquitetura. Tinha a ideia justamente de criar um painel informativo inicial, nesse átrio, que justamente chama a comunicação principal do museu, que vocês veem que tinha questões que foram abordadas, os versos das telas de projeção e tudo mais, e acabou se optando por um grande objeto que seria colocado no centro, e ele era quase aquelas instalações de construtivismo russo, né? Eram rotativas as informações, e a ideia é que, na verdade, não era uma informação que deveria ser apreendida com calma nem nada, era como se fosse mesmo chegando no ambiente de trabalho, você tem informações sonoras de acolhimento, da programação do museu e tal. Partindo aqui para a chegada no segundo, nesse primeiro pavimento de exposições, vocês estão vendo que é uma coisa bem complexa, né? Foram 6 anos de pesquisa e desenvolvimento. Mas, muito rapidamente, para vocês entenderem, a ideia era justamente, não era a celebração da indústria automobilística, né? A gente pensa rapidamente lá em São Bernardo, a Volkswagen, a Ford, todas as indústrias que foram instaladas lá nos anos 50 e 60, mas era justamente contar essa trajetória da industrialização através das experiências, dos ofícios e das profissões. A parte automotiva ficava restrita a uma instalação aqui. A gente tem, inicialmente, a indústria, a produção de mobiliário, que era a madeireira, a questão das olarias, que foi a produção de tijolo, que foi o que nutriu, na verdade, o grande crescimento da cidade de São Paulo. Os tijolos eram muitos produzidos aqui, nas várzeas do Rio. Uma vitrine que ela ia resumir um pouco de uma coleção de diversas ferramentas de trabalho. Então, aqui, essa grande entrada era uma introdução sobre a diversidade dos ofícios e profissões, inclusive essa questão de questionar o que é trabalho, o que é trabalhar, e aí apresentava todos os ofícios e profissões desenvolvidos na região. A indústria têxtil, aqui marcenaria, olaria, aí a entrada da indústria automobilística, com todas as repercussões da indústria petroquímica da região.
E depois tinha toda uma área dedicada aos aspectos sociais ligados ao trabalho, ou seja, os lugares de encontro dos funcionários, dos operários, a questão, ou seja, as igrejas, os bares, tem todo um aspecto aqui que ligava também o trabalho aos trabalhos que não são vistos como trabalho. A questão da mulher, o trabalho da dona de casa, enfim, tem toda uma abordagem extremamente aprofundada pela equipe que foi desenvolvida, e aqui um pouco a ideia era justamente a gente trabalhar com módulos que foram definidos na época como casulos, que eram as imersões em cada um desses universos do trabalho. Dizem que é uma arquitetura extremamente generosa para poder acolher uma exposição. Aqui um pouco um panorama do que tinha sido pensado para esse primeiro grande painel dos ofícios e profissões, que é justamente essa ideia, que eram imagens também que iam se alternando, imagens de compreensão rápida. Aqui o acesso para a área expositiva principal passava justamente por uma ideia de entrar no trabalho. Um dos aspectos que foi considerado pela equipe de curadoria era justamente pensar no tempo, né? O trabalho é o controle do tempo desde o início da industrialização. Vou passar mais rápido aqui, as questões técnicas para poder fazer o desenvolvimento da instalação dos módulos. Isso foi inicialmente pensado, como vocês estão vendo aqui, a questão da produção serial, que é introduzida na indústria automobilística através do Fordismo, e depois se discutia a questão do Taylorismo, enfim, tudo isso para a comunicação do público. Mas, de novo, em muito diálogo, conversa, isso acabava se transformando. Quer dizer, dentro desse espaço, esse vazio, decidiu-se criar uma comunicação vertical, porque tem esse grande salão, vocês veem, tem um mezanino para os dois lados, que seria um de áreas de exposições temporárias e o outro para questões das conquistas sociais dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. Então, aqui foi decidido ter uma grande rampa, que teria um conteúdo expositivo também desenvolvido ao longo dela, e essa foi uma ideia inicial. E a ideia da reprodução foi criada numa instalação caleidoscópica. A mudança do Fusca para a Kombi também tem todas as suas questões, enfim, tudo é uma transformação discutida longamente. A ideia era justamente nesse caleidoscópio, era um jogo de espelhos, que você entrava aqui e teria uma ideia da reprodução industrial. Você via milhares de Kombis, que era justamente para reproduzir a ideia da produção serial, e com instalação aqui de jogos que as pessoas poderiam exercitar e praticar a experiência de uma produção serial no sistema Ford, Taylor e contemporâneo. Muito rapidamente, um pouco do resumo aqui das instalações dos módulos pensados para cada um dos ofícios, detalhamento das vitrines. A olaria era uma construção literal de uma chaminé, dentro do espaço museológico, e, obviamente, como é um casulo, a ideia era que dentro dele você teria uma projeção, uma imersão, quer dizer, cada um desses módulos traria em si uma experiência do ambiente do trabalho, algum aspecto relacionado à experiência do trabalhador. Esse era o foco, né? Museu do Trabalho e do Trabalhador. Então, está muito focalizado na experiência do trabalhador. Aquela vitrine que acabou sendo resumida num grande cubo era um pouco uma ideia de expor diversas ferramentas de trabalho. No módulo superior, que era um dos mezaninos, era uma concentração que inicial tinha sido pensada dessa forma, foi se transformando, e era uma ideia justamente que você entrava aqui por dentro de uma imersão, de uma manifestação, e saía por todas as conquistas ao longo da história, inclusive também aqui aspecto inédito dos historiadores, que era considerar também o trabalho escravo como trabalho, e considerar todas as revoltas de libertação ou contra as opressões da escravidão como conquistas também do mundo do trabalho. Então, começava justamente pelas as revoltas todas desde o tempo da colônia, indo até a democratização do país. Aqui eu vou fazer um parênteses, eis aí o mal, porque este museu justamente caiu nas garras e foi destruído porque diziam que era o museu do Lula. E eu sempre falo isso, tive até que fazer isso em depoimento, do Lula, neste museu só tinha um painel aqui, que era o painel que falava das greves que a gente conhece no momento da democratização do país, que é imprescindível você não contar essa história. Então, enfim, faz parte desses equívocos que acabam destruindo os avanços que a gente poderia ter no país, né? Um museu como desse, que estava celebrando justamente o aspecto humanitário do trabalho. Indo mais aqui, estamos ainda com um tempinho. É uma experiência, isso aqui já estou voltando lá para uma das primeiras exposições que eu fiz no Museu da Casa Brasileira. Eu não trabalhava, não era diretor lá, eu prestava serviços, a diretora era a Adélia Borges, e foi em 2005 isso. Isso era uma exposição que falava, uma das primeiras vezes que se colocou foco nessa produção dos bancos indígenas, de uma maneira muito precisa, que foi feita essa curadoria e cuidadosa. E aqui vocês veem que tem um aspecto
é interessante que eu procurei desenvolver, que é justamente essa relação, que a exposição chamava Bancos Indígenas entre o uso e o rito, que era justamente contar um pouco da origem, do surgimento dos bancos. Não sei se todos sabem, mas todos esses bancos são de diversas etnias, têm essas representações zoomórficas, pássaros e tudo mais, e explicam muito dessa relação cosmogônica dos índios, né, entre a relação entre a terra, os rituais e o céu. Então, por isso, essa opção da expografia. Aqui tem um aspecto da montagem, que também foram aqui desenvolvidos suportes específicos para cada um dos bancos, com todo o cuidado, que isso, na verdade, não está detalhado aqui, mas tem toda uma preocupação dentro do ambiente museológico de lidar com as peças, com todo o cuidado e conservação. As vitrines, acho que aqui tem uma falta que acabou não vindo, mas tinham duas vitrines que existiam aqui, peças arqueológicas, que representam o sentar nos bancos das etnias marajoaras da Amazônia, que é justamente para contar esse início. Algumas das etnias têm essa representação do banco a partir de uma canoa que teria vindo do espaço, vamos dizer assim, num barco que era um barco transparente, vamos dizer que é um barco de vidro. Até é bonito ver isso, porque para quem gosta um pouco de ufologia, pode pensar um pouco da origem da civilização vindo do espaço. Mas que conta essa história desses barcos sentados nos bancos, e os bancos eles servem para os líderes, na verdade, fazerem seus rituais de fumar e tudo mais, sentado no banco. Esse aqui, na verdade, estava sem a peça do banco, mas era a escultura representando o índio sentado, e esse aqui é a mulher sentada. Justamente os bancos são destinados aos homens e as mulheres sentam em esteiras no chão. Aí tem toda uma questão de hierarquia. Mas, enfim, a exposição buscava justamente passar um pouco dessa mensagem. O material em si já era maravilhoso, né? Essa representação. E a ideia justamente que eu acho que é interessante a gente observar como a gente consegue, a exposição e a cenografia estão muito juntas, né? Também como a ocupação e a questão do design de interiores, quer dizer, que muitas vezes é mal visto no âmbito da arquitetura moderna, mas ele é um sistema de complementação, que a arquitetura pensa justamente a constituição do espaço em si como um fim acabado, mas você consegue, muitas vezes a gente também lida com espaços construídos que não são espaços modernos, como esse caso aqui, e a gente tem que criar a ambientação e criar uma ocupação mesmo com o espaço expositivo, né? Isso aqui é um exemplo simples que eu queria mostrar justamente, feito com baixo custo, que era uma exposição de fotografias simples do patrimônio tombado pelo Condefat, que a Secretaria da Cultura resolveu fazer, patrimônio documentado, dentro de uma das salas próximas à Sala São Paulo. Não tinha dinheiro nem nada, a gente resolveu, eu desenvolvi aqui com as peças, foi junto com o Frederico Teixeira, que trabalhava comigo também nessa época no museu. Nós fizemos essa exposição com a coleção das fotografias do Condefat, e a ideia era justamente ocupar esse espaço bege aqui, com o piso que vocês estão vendo, que é aquele tipo de banheiro mesmo, e é para poder criar uma montagem, um pouco dos aspectos da montagem aqui. Para fora, a ideia do tapume é uma coisa meio provisória, assim, foi uma ocupação temporária, a ideia que eles queriam era justamente virar um espaço positivo, mas acabou não vingando. Um pouco para dar aqui uma ideia de ocupar aqui as estruturas, né? Bom, voltando aqui para o Museu da Casa Brasileira, o Museu da Casa Brasileira é interessante, eu comentei que tinha uma outra apresentação que tem as outras exposições. É um museu que se dedica, né, à preservação da cultura material e expandida para os campos do design e da arquitetura, da Casa Brasileira e do cotidiano. Então, vários assuntos ligados ao design. Tem o Prêmio Design, que vocês conhecem, é um prêmio que é um dos mais importante, é um prêmio nacional, né, o único que tem, do design. Ele existe já desde 1986. E essa exposição foi uma retrospectiva aqui neste painel apresentado. Na verdade, era um recorte sobre a última fase da produção do arquiteto Lelé, João Filgueiras Lima, que na verdade foi um grande arquiteto que trabalhou a arquitetura no Brasil com um viés da produção industrial, que vocês devem conhecer, mas com a rede de hospitais Sara Kubitschek avançou muito o conhecimento, inclusive associado ao tratamento dentro dos ambientes hospitalares. Essa exposição foi feita em parceria com a Universidade de Delft, o curador Max Risselada. Aqui a gente tem uma linha do tempo de todas as fábricas que o Lelé desenvolveu ao longo da vida dele, e aqui tem um corte que a gente vai entender depois aqui, uma seteira, e daqui para cá foi justamente a última fábrica do Lelé, que foi o CTRS em Salvador, que era o objeto principal
de detalhamento, vamos dizer assim, dessa exposição. A exposição foi feita em curadoria conjunta, que eu fiz com o Max, e a produção toda da equipe do museu. Eu já vou lembrando já desde agora que, como vocês viram, aquela constituição do Museu do Trabalho, ninguém faz nada sozinho. É todo um trabalho em equipe. Eu acho que a gente tem justamente a obrigação de atender a demanda da curadoria, nesse caso aqui, com a sorte de estar fazendo parte da equipe de curadoria, mas justamente tentar trazer ao máximo a comunicação que se deseja contar dessa história, né? Construir essa narrativa. Essa primeira sala aqui era sobre as passarelas de Salvador, que seguiam produzidas pelo CTRS. Então, nossa ideia era justamente construir aqui um modelo numa escala bem grande, para poder ter uma compreensão das estruturas da passarela. A gente vê aqui os detalhes, até com as luminárias, a gente podia observar aqui. Uma maquete pequena que mostrava justamente a decomposição das peças, né? Um jogo de montar das maquetes. Um grande mapa que mostrava todas as intervenções dentro da cidade de Salvador, variado em cores, que eram os hospitais, creches, as passarelas, que eram construídas nesse período pela Rede Sara. Essa exposição, depois, ela teve uma itinerância, que eu vou mostrar rapidamente. A sala do meio aqui, que era a sala do museu, ela era uma sala que falava sobre a questão da arquitetura da cobertura na obra do Lelé, então uma análise dos sheds, que são as tipologias de sheds desenvolvidos dentro dessa fábrica, e as exceções que foram justamente selecionadas dentro deste cubo, que eram a construção dos tribunais de contas da União, que eram uma exceção dentro da produção da fábrica, que fazia basicamente os hospitais. Aqui a gente tem aqui um detalhamento sobre a história da fábrica, que é aquela seteira que se comunica ali no momento da linha do tempo que começa a fábrica do CTRS. Olha, essas paredes, a gente também trabalhando em espaço público, vocês veem que tem umas paredes cenográficas, que a gente aproveitou para construir isso na exposição do Lelé, e lá ficou até hoje no museu, já pensando justamente em criar. Desculpa, porque uma das dificuldades é justamente realizar montagens num espaço que é um espaço que você não pode bater um prego na parede, né? A gente tem que preservar a arquitetura original. Aqui também são outros aspectos para contar detalhamento dessas estruturas, que eram estruturas fora da produção seriada, na verdade, que eram produzidas industrialmente, mas eram exceções, vamos dizer assim, que eram os auditórios. Esse aqui é a cobertura de um centro de tratamento infantil no Sara Kubitschek. Então, vocês veem, a ideia, justamente, sempre que a gente faz exposição no museu, é trazer maquete, comunicação que seja mais acessível ao público. Quem já viu Bienal de Arquitetura, é muito chato, nem arquiteto aguenta ver tanta planta, corte, desenho. Quer dizer, quanto máximo a gente conseguir decompor esses conteúdos de uma maneira mais palatável para o público, melhor. Que a ideia justamente é que não sejam só públicos específicos. Aqui tinham 2 vídeos que mostravam animações em 3D das montagens e a construção desse último hospital do Lelé. Então, resumidamente, foi isso. E essa exposição são painéis de alumínio com fotografias montadas. A diagramação foi feita pela Didiana Prata, que também trabalhou conosco na comunicação visual dessa exposição. E a produção toda feita pelo museu. A exposição itinerou, aqui tem outras apresentações dela, aqui em Minas Gerais, depois em Curitiba, que são adaptações para outros espaços expositivos. Aqui foi em Salvador, no foyer do Teatro Castro Alves, onde a Lina tinha lá o Teatro de Arte Moderna, o Museu de Arte Moderna da Bahia. E aqui foi a apresentação da exposição na Holanda, no NAI, que era o Instituto Holandês de Arquitetura, que hoje virou um outro nome, é um outro instituto, mas enfim, foi uma contrapartida dessa com a Universidade de Delft, que a exposição fez uma itinerância também na Holanda. E o interessante aqui, lembrando aquele caso que a gente transportou vidro já na vida, essa exposição nem as maquetes foram transportadas, foram todas impressas pelo ateliê da Escola de Delft. Essas maquetes estão lá ainda. Outro dia eu conversei com uma aluna pós-graduanda que está lá, essas maquetes estão guardadas no acervo lá. Então, nós tivemos 2 exposições, uma que ficou no Brasil, itinerou por aqui, e essa que teve essa curta temporada em Roterdã. Depois ela teve também em Colônia, também aqui adaptação para os espaços. Vocês veem, os espaços expositivos, eles nem sempre são fáceis, né? Tem coluna, a gente tem que muitas vezes ter jogo de cintura e mudar, e mantendo a mesma linguagem, mas adaptando o espaço. Isso aqui foi a apresentação dela em Hamburgo, na Alemanha. Um outro exemplo, na verdade, aqui pensando um pouco na questão da curadoria, associada
a comunicação expositiva. Esse é o primeiro andar no Museu da Casa Brasileira. Tinha uma exposição lá que celebrava um pouco a vida do casal que era antigo moradores da casa. O casal Renata Crespi e Fábio Prado, que foi prefeito de São Paulo. E aí, nessa nossa gestão, nós quisemos dar um outro recorte, na verdade, sem desmerecer, obviamente, todo o histórico do casal, a doação da casa para a construção de museu, mas a ideia era justamente criar um espaço que apresentasse essa história da casa, quer dizer, a casa do Museu da Casa Brasileira, dentro do contexto da representatividade cívica e a participação do casal na construção da cidade de São Paulo. Ela como industrial, que produzia os tecidos nas fábricas Crespi, que, aliás, hoje virou um supermercado lá na Radial Leste. E o Fábio Prado. E aqui tem já, a ideia foi justamente pensar um esqueleto que pudesse eventualmente ser flexibilizado, mas bases metálicas, são exposições que são mais de mais longa duração, e neste caso é um acervo limitado, que é o acervo da família, limitado no sentido que não tem muito acréscimo de peças, então ele seria... Agora a gente tem algumas propostas de fazer uma remontagem, mas isso é um outro assunto também, exposições que depois a gente volta a comentar. A ideia, antes de entrar na exposição, apresentar um pouco da representatividade dele como prefeito, histórico da família, dela, Renata Crespi, e dentro... O interessante aqui é que foram feitas uma curadoria coletiva. Mais uma vez, né? Acho que é sempre importante lembrar que tudo é feito de uma maneira... Eu acredito, na verdade, nessa experiência. Acho que quanto mais cabeças pensando, quanto mais a participação puder, o arquiteto, na verdade, está a serviço de uma construção de uma ideia, melhor. Nesse caso, a gente teve uma curadoria sobre a atuação dele como prefeito, construindo o estádio do Pacaembu, viaduto do Chá, Avenida 9 de Julho, túnel da 9 de Julho, Jockey Club, quer dizer, foi um grande promotor da expansão do crescimento urbano da cidade, da Paulista para a várzea do Rio Pinheiros, inclusive construiu a casa lá para poder reforçar essa ocupação. Era contada pela professora Maria Ruth, da FAO. Esse primeiro módulo aqui era o território, que era justamente compreender as transformações da paisagem, na verdade, a destruição da paisagem, né, que a casa se insere no contexto de urbanização, mas tentar entender um pouco o que era a paisagem original, o que foi a canalização do rio, e essa foi curada por um biólogo, que é o Ricardo Cardim, que trabalhou algumas vezes conosco no museu. Aqui, de novo, tinha um aspecto mostrando que esta casa neoclássica ela ocorre num período onde havia referências a arquiteturas já modernistas em São Paulo, quer dizer, tudo isso para trazer essa compreensão, por que essa casa tinha sido essa opção. Aqui dentro tem um outro módulo que é sobre a casa em si, com a curadoria do professor Carlos Lemos, que contava justamente a representatividade dessa arquitetura no período. Nós construímos mapotecas para poder conter a complementação do material, e, na verdade, essas estantes aqui eram as bibliotecas originais da casa. Esse andar de cima era a biblioteca da casa. Quando nós fomos para o museu, ela não tinha mais os livros, não tinha mais as estantes, então nós aproveitamos os nichos para instalar. Complementando aqui, essa questão da comunicação expositiva já expandida para toda a comunicação da exposição, a comunicação de acesso, e aqui também as placas que a gente acabou fazendo metálica, e tudo isso foi desenvolvido pela equipe e a nossa designer no museu, que é arquiteta, inclusive formada na FAO, que é a Ana Heloísa Santiago, que ela faz parte da equipe. Isso foi uma coisa importante que eu vou comentar com vocês depois, que a nossa equipe conseguiu, a gente tem uma equipe que consegue ter produções autônomas, é muito importante em momentos de crise, justamente que a gente não pode depender de patrocínio. Algumas montagens que eu vou mostrar rapidamente do projeto Casas do Brasil, que também são produzidas internamente, a gente desenvolve junto com cada projeto, tenta mostrar uma tipologia, um modo de morar pelo Brasil, sem arquiteto, obviamente. Então, essa edição aqui foi muito interessante, que a gente conseguiu construir no Jardim do Museu. Na verdade, nós alugamos de um casal recém-casado, de ciganos, essa justamente é a barraca cigana, né? E eles construíram a casa deles, eles foram morar em casa de algum parente, trouxeram a casa inteira para o Jardim do Museu. Foi uma experiência muito legal, que é justamente para trazer essa ideia e a materialidade, né? Nem sempre você só com fotografia e edição de vídeo consegue transmitir. Uma exposição de montagem simples aqui, vocês veem. Ela foi uma curadoria da Florência Ferrari e da Luciana Sampaio, que são estudiosas do assunto dos ciganos. Esse projeto Casas do Brasil é muito importante para o museu, porque essa documentação fotográfica ela passa a fazer parte do acervo do museu, das diferentes tipologias de morar pelo país, e reforça justamente essa abordagem antropológica da origem da instituição, né, que é a compreensão do morar e principalmente da questão
da cultura material, incluir a casa. E aqui, de novo, um aspecto da comunicação da exposição finalizada no catálogo, né? O catálogo que tinha uma capa também feito pela Ana Luísa Santiago, do catálogo que vira um cartaz, enfim, a simplicidade toda da edição. A ideia é justamente ter um conjunto uníssono, né, de comunicação que vai da exposição até, das comunicações da exposição até a produção dos catálogos. Essa era a Habitação Ribeirinha da Amazônia. Eu estou mostrando só algumas, tá? Porque eu acho interessante para a gente poder fazer esse paralelo de conteúdo e a leitura da comunicação no espaço, que foram muitas fotografias produzidas. Nessa época a gente tinha patrocínio, conseguiu... Eduardo Girão, ele fez uma documentação extensa das habitações ribeirinhas na região do rio afluente do Amazonas, que é o Inhamundá, e foi justamente uma documentação no período da seca e das chuvas, que é para mostrar essa variação. A curadoria aqui foi feita por uma geógrafa, Sandra Lencioni, e aqui foi interessante que a Ana desenvolveu toda uma comunicação expositiva associada a essa leitura da mudança dos níveis das águas e a transformação do cotidiano, né? Não sei entrar muito em detalhe aqui, mas para vocês terem uma ideia, é muito interessante que tem duas tipologias localizadas aqui, a gente pode ver talvez aqui, que é a casa-balsa e a palafita. A casa-balsa, justamente quando vem a cheia, eles conseguem mudar a casa de lugar e encostar num lugar que dê para soltar o gado para poder fazer a pastagem e por aí vai. É muito interessante Todos esses catálogos ainda estão em disposição lá no museu, se alguém se interessar. E, de novo, a ideia, para ter uma comunicação com o público mais acessível, nós construímos 2 maquetes, que eram maquetes interativas até. As crianças das escolas se divertiam, que você ligava aqui um botão e enchia de água. Você conseguiria ver o barquinho subir e tudo, como é que funcionava a casa no período de cheia e no período de seca, tanto dessa quanto da casa-balsa. E também, assim, aqui de novo o catálogo dessa publicação. Essa aqui é muito interessante, assim, dentro do projeto Casas do Brasil, a equipe do museu, a gente sempre trabalha em parceria, a diretora-geral do museu, a Miriam Lerner, ela sempre quis fazer um trabalho junto com a Maureen Basiliati para expor o cotidiano do presídio do Carandiru. E nós conseguimos colocar essa abordagem, que ficamos muito felizes, que é justamente um olhar para a vida, o cotidiano dos presidiários, nesse presídio que foi demolido, né? Que foi implodido justamente para apagar essa memória. E a Maureen Basiliati, fotógrafa, ela tem uma documentação extensa, inclusive tinha guardado essa cultura material do cotidiano do cárcere, aí, do Carandiru. E aí a gente conseguiu mostrar, vocês estão vendo aqui, inclusive são portas das celas que eram pintadas, toda uma cultura material ligada ao cotidiano, que a gente tem todos os objetos feitos, e tinha até desde armas brancas feitas com um pedaço de quina de ferro de escada, todas essas coisas. Na verdade, a ideia é mostrar como que tem essa capacidade, na verdade, de adaptação aos ambientes hostis e, no fundo, criar ambientes mais humanizados, né? Que, no fundo, é uma cultura de resistência, de certa forma. Nós reconstituímos uma cela com todas as peças originais que a Maureen tinha, e a gente reconstruiu a partir de uma reprodução fotográfica. E a ideia da curadora era justamente trazer aspectos do cotidiano. Então, tinha toda uma leitura aqui do dia a dia e dos lugares onde vocês imaginam para um convívio dentro de uma prisão superlotada, a solidão, os rituais de limpeza, as panelas de comida. Isso aqui era uma traquitânia inventada para o camarada fugir. Imagina só essas caixas empilhadas, dentro delas elas não têm fundo. Então, a pessoa passa aqui... Olha lá, tem uma foto aqui, a pessoa dentro da caixa tentando escapar, fugir da prisão. Aqui também mais uma porta de cela, a cela que nós reconstituímos. Enfim, é toda uma reprodução, uma tentativa de trazer esse universo. Então, a ideia, nesse sentido, mais do que uma reconstituição cenográfica, quer dizer, não é mimetizar necessariamente, mas tentar construir um discurso e uma leitura dessa experiência sem folclorização, na verdade, né? Mostrando essas soluções como soluções de resistência mesmo, dentro de uma situação limite. Bom, aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, acho que a gente tem um tempo, daqui a pouco vamos lá, que tá passando o tempo, né? Vocês querem que... Mas vou passar rapidamente. Essa exposição aqui era uma exposição um trabalho que, justamente trabalhando e fazendo a pesquisa sobre a obra da Lina, eu sempre me encantei, e é um ambiente nosso do dia a dia, que eram as exposições que ela realizou.
Essa exposição, Maneiras de Expor, Arquitetura Expositiva de Lina Bobardi, foi feita justamente no centenário da celebração do nascimento da Lina, e foi uma exposição que nós conseguimos um apoio da secretaria, conseguimos fazer uma produção muito extensa, com toda a equipe do museu. Acho que foi a primeira grande exposição no museu que nós conseguimos envolver a equipe inteira, de pesquisa, a equipe de montagem, a equipe de produção. E a ideia dessa exposição era justamente trazer a diversidade de soluções apresentadas ao longo da trajetória expositiva da Lina para os sistemas expositivos, na verdade, materializando. A gente conseguiu reproduzir sistemas originais dos anos 50, através da pesquisa, dos desenhos, das fotografias. Então, foi uma exposição que ela reconstruiu, vamos dizer assim, os sistemas e os expositores que a Lina tinha. E a ideia, como vocês podem observar aqui, não era o conteúdo, embora a gente contasse que é indissociável o conteúdo e a maneira com que ela propunha. Isso aqui, por exemplo, eram painéis didáticos que foram apresentados no MASP 7 de abril de 1947. Nós reconstruímos estruturas de alumínio, pensando todas as peças e tudo, as maquetes. Esse aqui era um sistema de ventilação extremamente sofisticado de venezianas que ela fez, que não tinha ar-condicionado na época. E o que eu mais fiquei feliz foi a gente conseguir reconstruir no teto da sala, dá para ver aqui, um sistema de iluminação que ela havia apresentado no MASP 7 de abril, na segunda reforma, que eu fiquei impressionado de ver a sofisticação. Ela desenvolveu esse projeto expositivo, importante lembrar, com o Giancarlo Palanti, que era um arquiteto que foi sócio dela na época também, com o Arte Palma, de mobiliário. Mas uma sofisticação com lâmpadas fluorescentes frias, combinadas com a lâmpada cor-de-rosa, que é para dar uma aproximação máxima da leitura cromática para os quadros da Pinacoteca do MASP, na época. E esse sistema quadriculado de alumínio, na verdade, que a gente conseguiu reconstituir também, era para evitar sombra, e realmente funcionava. Fiquei muito feliz de mostrar isso, inclusive até para acabar com esse estigma aqui, né, de uma sofisticação incrível. Aqui o MASP, de fato, essa sala, hoje todo mundo já reconhece novamente, mas foi nesse momento, 2014, o MASP ainda não tinha voltado com os cavaletes de vidro, inclusive essa exposição ajudou um pouco a impulsionar, foi no momento da mudança dessa gestão. E, de novo, conceitualmente, a gente fez uma sala, uma grande reprodução fotográfica, para apresentar a instalação de algumas peças, né, para poder um pouco mimetizar a ambientação, e o único conteúdo, na verdade, que estava presente nos cavaletes era uma projeção de um vídeo, era uma metalinguagem, que é uma visita do arquiteto Aldo Van Eyck, que conhecia a Lina, no MASP, falando sobre os cavaletes de vidro. Aqui foi a reconstituição do ambiente da exposição do Bahia no Ibirapuera, com as basezinhas de concha, que ela fazia referência à Bahia do Litoral, e o sistema de pau roliço, que ela apresentava objetos e fotografias. E nas paredes a gente desenvolveu toda a comunicação específica para falar sobre os conteúdos apresentados nas mostras. Este aqui é o pai do cavalete de vidro, que foi o primeiro sistema expositivo dela autônomo, com quadro solto. E interessante também, quando a gente conseguiu viabilizar isso, é ver a simplicidade com que isso tudo foi resolvido, né? Uma forma de concreto de balde com um perfil metálico, aqui ficava a legendinha. Isso foi desenvolvido para o Museu de Arte Moderna da Bahia, as exposições no foyer do teatro. E aqui era uma instalação, também um cenário reproduzindo aquele Floresta de Paus Mastros, também combinado com a fotografia, que foi a exposição que inaugurou o Sesc Pompeia, Caipiras, Capiaus, Pau a Pique. Aqui outros aspectos da exposição, a gente reproduziu os cartazes também, que eram cartazes que foram colocados na cidade na época. Olha, e aqui de novo o livro, maravilha, achei um trabalho incrível que a Ana fez. E o Martim Gonçalves e a Lina, que acho que foi um ponto de mudança importante na aproximação expositiva dela, foi trabalhar com o Martim Gonçalves nessa Bahia do Ibirapuera, que ele justamente era diretor da escola de teatro. Foi a partir de um momento que as exposições da Lina passaram a incorporar esse aspecto teatral mesmo, de cenário, de uma maneira muito... Ela está colando o papel alumínio na parede para colocar as obras barrocas, papel alumínio dourado. Eu não sei, vocês acham que... Eu vou passar mais rápido? E aí depois acho melhor a gente conversar, se vocês quiserem perguntar mais especificamente, que eu não entro muito em detalhe. Essa foi uma exposição com curadoria do Guto Lacasse, que nós desenvolvemos no museu. Essa é uma parede fantástica, que é uma coleção de aviões brasileiros, desde do balão do Bartolomeu de Gusmão, as primeiras experiências aeronáuticas brasileiras, Santos Dumont e por aí vai, os primeiros aviões, e aqui começa essa linha do tempo, aí justamente a gente consegue entender essa questão da comunicação, com todas as miniaturas produzidas, dos aviões produzidos pela Embraer, design na aviação brasileira. Isso foi uma exposição, foi um sucesso, a gente trouxe
teve em contato, foi construído em parceria com a empresa, né, com a Embraer na época, e nós conseguimos trazer pedaços de avião para dentro, a ideia de mostrar, né, como é que funciona um avião, de fato, uma estrutura dele com a carenagem, o motor e tudo isso. No jardim, essa sala, é só comentar, porque é interessante, tinha um lado, era toda a tecnologia atual de desenvolvimento dos projetos de uma forma virtual, a referência aqui justamente aos ambientes de trabalho de produção dos aviões no início da indústria, e aqui eram os desenhos expostos, que era um pouco entender como maneira de projetar antes e atualmente, dentro dessa mesma sala. Era a sala que dava entrada, um túnel de vento aqui, e aqui a exposição terminava com uma sala virtual, que era uma imersão no último avião que havia sido desenhado pela Embraer, e era justamente para poder entender essa nova fase da indústria. No jardim, a gente conseguiu trazer... Olha, eu não vou... A epopeia que foi fazer essa exposição, trazer esses aviões com aqueles caminhões que vêm na estrada, com guardas abrindo o caminho na frente, e entrar aquele avião no museu, a gente teve que retirar o caixilho do museu. Essa exposição é uma exposição que veio da Alemanha, nós fizemos adaptação aqui, eu vou passar rápido, do Alexandre Wohner, e que eu acho interessante justamente esse sistema expositivo, que são quase folhas dobradas, né, que são, na verdade são placas de alumínio. O que nós fizemos em São Paulo, essa exposição, na verdade, ela era toda a linguagem expositiva, desenvolvida pelo Martin, que é um designer desse museu, Museu de Artes Decorativas de Frankfurt, e nós fizemos, na verdade, toda a linha do tempo de todos os cartazes produzidos pelo Alexandre Wohner, e utilizamos as mesas. Vocês viram que, isso como deixei de comentar, mas, de novo, a gente sempre que produz coisas, essas mesas aqui a gente desenvolveu para a exposição da Habitação Ribeirinha, e ela volta várias vezes, a gente tenta aproveitar ao máximo. Aqui vocês estão vendo as paredes cenográficas que foram construídas na exposição do Lelé. E eu acho que o ponto máximo dessa exposição, aliás, tem material que veio do arquivo da FAO aqui, ó, de design, as latinhas. Foi essa ocupação no jardim, que eram justamente todas as marcas desenvolvidas pelo Alexandre. Isso na Alemanha ficava numa sala, que é um museu enorme do Richard Meyer, a gente trouxe para o jardim. O livro, e foi uma edição que na realidade ele já havia sido desenhado pelo Wohner, a edição em português foi adaptada pelo Darcon, que é um designer também aqui, também filhote da FAO. Olha, rapidamente, eu vou entrar aqui na questão do prêmio design. Essa exposição eu acho muito interessante, foi um prêmio... Então, o prêmio que eu disse para vocês, esses são desenvolvimentos de projetos que eu mostrei, alguns feitos pela equipe do museu, que eu justamente eu faço a parte do desenho, mas a gente desenvolve tudo junto, a comunicação. É até difícil definir exatamente a construção coletiva das coisas. E essa exposição do Prêmio Design, a cada ano a gente convidava um arquiteto para fazer um projeto. A gente teve, no Prêmio Design, vários arquitetos já fizeram, que trabalham com exposições, Pedro Mendes da Rocha, Álvaro Razucchi, André Weiner, Marta Bogeia, entre outros, assim. E o Marcelo Ferraz, eu gosto muito dessa montagem, porque ela é quase a anti-exposição, né? Ela tem a base expositiva desenhada no chão, é uma inspiração naquele filme Dogville, não sei se alguém já viu, e é um cenário etéreo, porque tudo ficou branco, e as legendas já estavam aqui, as peças premiadas em vermelho, menções e selecionadas. Eu acho que isso é também um pouco para a gente quebrar um pouco a cabeça e ver quanto, muitas vezes, não precisa ser feito, né? Quanto mais a gente tenta colocar uma marca, a Lina Bobardi falava isso, falou, nossa, o arquiteto quer sempre deixar a sua marquinha, né? Ela falava a sua cagadinha. Muitas vezes não precisa. Justamente em exposição, a gente coloca qualquer coisa na exposição, ela entra em evidência. Então tem que ter mão leve, justamente para não pesar entre essa briga entre o que você quer mostrar e o que você está suportando para trazer aquela apresentação, para não entrar um conflito e uma coisa não sobrepor a outra. Rapidamente, só queria lembrar aqui, inclusive, uma homenagem ao nosso querido André Stolarski, um amigo e designer de excelentíssima qualidade e desempenho, que faleceu muito cedo, e ele deu um ponto de mutação no Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira. Vocês estão vendo que a gente tem identidade visual definida pelo concurso de cartazes, e ele fez esse pulo. Ele falou, poxa, vamos fazer a passagem do bidimensional para o tridimensional da exposição. E desde então, acho que todas as exposições do museu, a gente tem procurado fazer essa continuidade da comunicação, né? da comunicação visual, da edição aplicada ao espaço expositivo. E aqui foi uma outra também que já dentro desses modos que a gente procura praticar, feita pelo... Aqui foi Metro, que é o Martin Corulon que fez, que é justamente inspirado nesse cartaz, que é os nomes são ditos aqui, né? Que é uma construção bem abstrata e sintética, né? Eu acho que ele conseguiu dar conta. Essas papéis na parede eram informações aqui, algumas vezes, sobre os produtos, e as pessoas podiam retirar e levar. Tinha um desenho das peças, a gente tem um exemplo aqui um pouco
dessa comunicação. Acho que foi muito incrível essa apresentação também, sintética e simples. Aqui foi, de novo, a ideia é justamente, o cartaz era um papelão com uma impressão, e a gente resolveu partir para a exposição toda, como se fossem os projetos acabando de sair da embalagem. Os que estão iluminados são os projetos premiados, e os outros são justamente aqueles que são menção honrosa e tal. E nessa exposição, nós começamos uma ação no museu que tudo poderia ser tocado, sentado, experimentado, geladeira funcionando. Então, desde então, o Prêmio Design, a gente procura sempre, os participantes já deixam o direito de uso para o público experimentar os produtos, que, aliás, é uma questão fundamental para ter essa percepção do design. Essa aqui, rapidamente, acho que vocês já entenderam a ideia e o conceito, é mostrar como é que aquele cartaz, que foi um designer do Recife que ganhou, a gente tentou justamente partir para essa ideia da fragmentação do pixel proposto pelo cartaz para o espaço da arquitetura. Foi um período... E a exposição dos cartazes também tinha essa mesma linguagem. Exposição do museu, do acervo, eu vou passar rapidamente. Essa era a situação do acervo anterior. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente foi mexer nessa reforma desse espaço, que foi uma abertura feita na gestão da Adélia Borges ainda, e foi em 2006, eu desenvolvi o projeto de ocupação do espaço. Nós fomos remover as peças. Pra vocês terem uma ideia, assim, a palavra exposição permanente é proibida no museu, pelo menos hoje. Que isso, a exposição estava lá e nunca essas bases tinham sido movidas. E o museu tinha sofrido uma infestação de cupins. Isso aqui é uma pena que eu cheguei e já tinham destruído, mas as caixas expositivas, elas eram quadrados de matacão de cupim, isso que a gente vê no campo. Então, remover isso, depois a gente teve uma pena de perder o piso, fez um cimentado, e essa foi a primeira apresentação do acervo. Durante ao longo dos tempos, isso aqui eu vou mudar, foi uma exposição que nós fizemos apresentando, logo que assumimos a gestão do museu, apresentando todas as peças que estavam guardadas na coleção para pensar e discutir os futuros rumos da coleção do Museu do Casa Brasileira e principalmente qual era a representatividade brasileira dentro dessa coleção. A partir daí nós recebemos novas doações, definimos uma política de acervo, digamos que é um aspecto até que a gente estava comentando no início com a questão da mudança de marca, que é essa democratização e uma representatividade mais da diversidade brasileira do que só aquela representatividade que, na verdade, estava atrelada à ideia da casa do colonizador, né? Uma casa muito mais portuguesa e de elite do que a casa brasileira, indicada pelos projetos Casas do Brasil. A ideia aqui da exposição era tratar com a madeira, as diferentes cores eram as peças já existentes no acervo e todas as vermelhas eram as novas aquisições. Essa exposição foi um pouco uma celebração até em agradecimento às doações que o museu recebeu nesse período. Aqui alguns aspectos, a gente conseguiu justamente começar a montar uma coleção de cadeiras, inseriu aqui, a gente tem Lina, tem, enfim, vários designers aqui que não tinha na coleção, Geraldo de Barros, Carlos Mota, e isso aqui tem Michel Arnaud, tem Oswaldo Brat, que é Lina de novo, essa coleção do museu, e esse aspecto já incorporando objetos da produção industrial popular, de plástico, e as fotografias do Casas do Brasil passaram a incorporar. Isso é uma exposição que foi, acho que um pouco representou uma grande... uma virada, vamos dizer assim, dessa abordagem da coleção do museu, inserção de peças de outras origens, como peças de etnias. Algumas peças que eram premiadas pelo Prêmio Design passaram a fazer parte da coleção do museu, escolhidas pelo Conselho de Acervo do museu. Isso é uma estante que foi o primeiro prêmio dos Campana, foi o início da carreira deles. E a gente tinha uma linha do tempo que mostrava as incorporações no acervo. A ideia justamente é discutir, tirar o acervo da estagnação. A comunicação, novamente, educativo fazendo atividades, aqui a Mônica Schnacker, que faz conosco, antes, não faz muito mais agora, por causa da pandemia, mas as oficinas na calçada do museu, e imprimir aqui os panos de prato com as peças selecionadas das novas doações da coleção do museu. Então, fechava o conjunto. Para encerrar, Remanescentes da Mata Atlântica, foi uma última abordagem que nós fizemos do acervo, que a ideia é trazer. Fizemos uma pesquisa extensa no interior do estado de São Paulo e no sul do estado do Paraná, com a curadoria do Ricardo Cardim, que a ideia era justamente fazer um mapeamento da destruição da Mata Atlântica e associar, aqui na verdade, essa cultura material da destruição, né? São ferramentas do século XIX, aqui são peças de corte. Encontramos aqui durante a pesquisa, localizamos uma peça de peroba rosa, de uma árvore que tem 320 anos, que está aí, e para mostrar... na verdade, a ideia, o nome da exposição é Remanescentes, na verdade, os móveis como remanescentes de árvores que estão em extinção. Já são extintas e muitas vezes o que sobrou é o que a gente consegue encontrar nessas peças criadas. E no Jardim do Museu, a gente construiu, durante o período inicial da exposição, uma reprodução do tamanho de uma árvore.
que o Ricardo Cardim está aqui, e ele justamente tem essa pesquisa sobre os gigantes da mata brasileira. E a ideia era justamente mostrar essa questão utópica da Amazônia e tudo mais, assim, existiam árvores de tamanho porte a poucos quilômetros daqui de São Paulo. E marcamos também no jardim as árvores, né, nesse momento, que na verdade a gente trabalha também o jardim do museu como parte da coleção, como parte do acervo. A ideia era justamente ligar algumas árvores com a madeira que está presente nos mobiliários dentro da exposição. Eu peço desculpas por ter me alongado, mas acho que era isso mesmo que eu queria um pouco para provocar vocês. Eu fui no tempo que eu havia programado, que era 60 minutos. Peço desculpas. Giancarlo, acho que eu posso me adiantar e agradecer imensamente pela sua apresentação. Vamos pensar, inclusive, futuramente uma disciplina. Tudo isso não cabe numa palestra, fique tranquilo. Você não sabe a quantidade de coisa que ficou de fora, mas tudo bem. E na apresentação do Giancarlo, eu esqueci de mencionar que ele também recebeu muitos prêmios por essa atuação, né? Então, algumas dessas exposições que ele até trouxe na apresentação receberam reconhecimento em premiações no mundo.